Sejam bem-vindos ao 11cast, o seu podcast de publicidade aqui da Agência 11, da Uva Barra. Hoje nós vamos falar sobre mulheres no design gráfico. E quem está aqui para conversar comigo é a Natália Baroni, profissional de design e professora também. Estou aqui com a Sabrina. Oi, gente, eu sou a Sabrina. Estou aqui para fazer parte desse podcast com essa ilustre professora. Claro, tem que dar aquela pausa, assim, sabe, de mistério. Professora, você poderia se apresentar, por favor? Olá! Como elas falaram, eu sou a Natália, eu sou professora, ilustradora, designer. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Tenho 5 irmãos, né? E tenho 20 anos de experiência na área de design. Então, eu comecei, acho que já tem um tempo. A pele está ótima ainda. Tá maravilhosa. E hoje, assim, eu trabalhei 10 anos no mercado editorial. Depois eu fui atender, aí eu migrei para a área de agências, né, de publicidade e design. E hoje eu trabalho numa agência especializada em retail, né, que é a parte de trade, que é mais especializada para ponto de venda. E aí tô lá como coordenadora de criação, atendendo principalmente Ambev e Bayer. Entendi. Então, profissionalmente, é isso. Entendi. Só gente importante. Além disso também presto consultoria para uma casa de samba, na Penha, que é a Casa Batuque. Também sou professora, né, dou aula. E ainda faço uns freelas aí quando aparece. Aí, Sempre bom, né? Sempre Maravilhosa. bom. Como é que consegue tempo, eu não sei. Ah, Vai indo, não dorme. é que eu sou uma mulher cara. Então, e aí eu quero dinheiro, entendeu? Tem que Então, ir Tá certo, tá errado? encaixando de qualquer jeito. Gente, antes da gente começar, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O Instagram é @agência.11. Se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente no Spotify, segue no LinkedIn. E é isso. Curte e compartilha. Com certeza. Ah, e também outro recado. Aqui dentro desse envelope azul, temos uma pergunta do aluno para a professora Natália e temos uma pergunta da professora Natália para nós apresentadoras, que daqui a pouquinho a gente vai responder ao longo do episódio. Então, fica aí para vocês ouvirem. Para começar, professora, qual é a diferença entre arte e design? eu acho que, assim, essa discussão é grande, tem muitos autores que falam sobre isso, mas eu acho importante a gente começar falando isso, porque quando a gente está começando a carreira, a maioria dos designers tem apego aos seus trabalhos. Fala assim, ai, meu filho. E aí, quando o cliente reprova ou quando o cliente pede alterações insanas, a gente fica super sentido, né? Tipo, ai, mas é meu filho, por quê e tal? O que eu fiz tá maravilhoso. Mas a gente precisa entender uma questão de negócio mesmo. Porque o trabalho artístico, ele é um trabalho artesanal, é um trabalho que você está expressando ali independente de qualquer coisa. O trabalho de design, o que significa design? Design, antigamente, os cursos chamavam desenho industrial. Isso significa que você está desenvolvendo algo em escala industrial, aquilo precisa ser replicado. E sob né? demanda também. Então, você está resolvendo um problema de um cliente, que normalmente, na maioria das vezes, ele quer vender mais, lucrar mais, ser mais famoso, ser mais conhecido. E faz parte do seu trabalho também vender a sua ideia. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de negócio e saber diferenciar bem o que a gente tem apego. Vai fazer uma coisa pessoal? Aí beleza. Mas se está fazendo algo para um cliente, não importa se ele está pedindo verde com bolinha cor-de-rosa e você acha que tem que ser azul de listrinha vermelha. Não importa. Ele está pedindo aquilo, muitas das vezes vai fazer sentido, muitas das vezes não vai fazer sentido, mas você tem que entender que você está sendo contratado para alguma coisa. E aí você tem que entregar aquela demanda e faz parte do seu trabalho vender a sua ideia. Então a gente, além de tudo, tem que saber se expressar bem. Muitas das vezes o cliente, ele não sabe o que ele quer, o que ele precisa. Então é nosso papel também
buscar esse briefing, saber fazer as perguntas certas, porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer ou fala meio truncado, e aí a gente tem que ir fazendo esse papel de construir isso junto, buscando referência, entendendo qual é a mente dele, o que ele precisa. Muitas das vezes ele acha que ele precisa de uma coisa, e aí ele demanda outra. Mas quando você conversa e vai extraindo, aí você fala, não, de repente isso aqui te atende. E aí o cara, realmente, essa ideia aqui vai... Então, o design ele é um grande solucionador de problemas. Então, e a arte está bem longe disso, é uma coisa mais contemplativa, mais até artesanal. Então, acho que fica um pouco dessa visão, assim, de tipo... Sim, o design é mais trabalho. É o teu trabalho, lógico que tem ali... A gente se usa da arte como ferramenta, né? Muita referência à arte. E o design, ele tem que ter a parte visual, né? Faz parte ter a parte visual. Mas ele precisa também ter uma função. Não adianta ser algo só bonito. Ele precisa ter uma funcionalidade. Então, a gente vai buscando isso e vai tentando perder um pouco desse apego que a gente, quando está no começo da carreira, tem. E tem mesmo. E é super comum isso. E você vai se desapegando conforme você vai entendendo que você faz parte de algo muito maior, que é uma cadeia produtiva, é uma indústria que você faz parte, que existem regras, que existem processos, que é um monte de gente para provar aquilo. E aí, quando você vai entendendo a mecânica disso, você vai se sentindo mais confortável e aí para de sofrer ou sofre menos. Vai indo mais no automático. Né? E aí você vai desenvolvendo esse seu poder da lábia também, do storytelling. É isso que eu ia perguntar. Como é que a gente chega para o cliente, pergunta ou dá uma ideia? Como é que a gente se posiciona? Como fazer a pergunta certa. Exato. Né? Isso é um pouco da sensibilidade, assim, de você começar mesmo aos pouquinhos, de tipo, tá, mas o que você faz? Por que você chegou? Acho que a primeira pergunta é, tá, mas por que você quer isso? Por que você acha que você precisa disso? E aí ele vai te trazer o problema. E aí você vai ver que se o que ele está te pedindo, eu preciso de um cartão de visita. Aí você para e pensa, tá, mas por que você precisa de um cartão de visita? Hoje em dia as pessoas ainda usam cartão de visita. Aí de repente você propõe uma outra coisa, um cartão de visita virtual, ou um QR Code no celular, enfim, alguma coisa. E aí eu acho que a primeira pergunta é entender o porquê que ele está ali buscando o seu serviço. Para entender o problema dele, e aí você vai pensar em possibilidades de solução de acordo também com a verba que a pessoa tem, enfim. Sim, então, muitas vezes ele não sabe o problema que ele precisa solucionar, né? Exatamente. E aí a parte do convencimento, quando você vai, por exemplo, você fez um key visual, vai apresentar uma campanha, está passando uma concorrência. Existe uma disciplina que chama storytelling. E aí você tem diversas ferramentas que você pode usar a seu favor na hora de vender uma ideia. Porque você está contando uma história, né? Então a história ela precisa ter começo, meio e fim. Então precisa ter um clímax, precisa ter... Então existem várias ferramentas. Por exemplo, você fazer um storyboard, existem um monte de ferramentas que você pode se utilizar para contar essa história. E aí você vai conduzir a apresentação, vai montando isso, então é uma forma de você vender. Você, por exemplo, você vai... Antigamente, assim, a maioria dos designers de capa de livro, eles recebem um briefing e anexa a capa no e-mail e manda. Aí espera o feedback. Espera o feedback. Só que aí não te custa nada mandar uma apresentação contando como é que você chegou naquela solução. Então você faz uma busca de referências, você faz uma nuvem de palavras, um teste de fonte, você vai conduzindo a pessoa para a sua ideia. Ela não vai olhar, às vezes ela vai olhar e falar assim, não gostei. E aí o não gostei é um negócio difícil de escutar. Eu acho que por isso que eu desenvolvi um pouco dessa técnica da defesa, e tudo no meu trabalho tem um porquê, porque a pessoa fala, não gostei. Aí você fala assim, não, mas não é não gostei, é está ou não está apropriado. Então quando você traz a pessoa no seu raciocínio, contando números, por que eu usei o amarelo, por que eu usei o vermelho, por que eu usei essa fonte. Você conta essa história, no final tá tudo ali embasado. O público-alvo, a concorrência. Você vai olhar como é que isso fica aplicado no ponto de venda, ou digital, ou físico. Você faz montagem. E aí o cara já
já vê um negócio mais tangível. Porque ele compra, ele embarca naquilo, ele é abraçado Exatamente. pela história. Exatamente. Muito isso. legal. Exatamente. Como é que é a carreira do designer dentro do mercado editorial? Então, o mercado editorial hoje, existe uma cadeia produtiva extensa, onde começa no autor e termina no leitor. Então, normalmente você tem um autor que pode ter um agente ou não, aí você tem a editora. Dentro da editora você tem ali todo aquele fluxograma, existe o pessoal do editorial e o pessoal do marketing. Dentro do editorial, aí você pode ser designer de capa, designer de miolo e diagramação. E dentro do marketing, você pode fazer também a parte de divulgação do livro, peças de ponto de venda, banner online para site, para e-commerce, posts para rede social. E também dentro do editorial também tem o arte finalista, que é o designer que vai fechar aquele arquivo e vai mandar aquilo para a gráfica para dar saída. Ele confere se aquilo está bem impresso, vê questão de cor e tal. E aí, beleza, esse arquivo vai para a gráfica. Então, saiu da editora, foi para a gráfica. Da gráfica, isso vai para o estoque, que vai para os centros de distribuição, né? Até chegar na livraria ou nos e-commerce, tal, que vão chegar na mão do leitor. Então, sem um leitor, não existe um autor. Sem um autor, não existe um leitor. E aí, o designer, ele tem essas possibilidades dentro da editora. E você pode trabalhar dentro da editora, mas a grande maioria é prestador de serviço. Então, hoje, as editoras, elas têm um leque de profissionais que elas costumam trabalhar e elas acionam de forma, tipo, eu contrato você para fazer esse projeto. Então, eu mando o briefing para você, um prazo, e você me devolve isso. E a gente fica aí se tem alguma alteração, reprovação, isso vai e volta até finalizar. E existe o designer que faz o miolo. Por que não é a mesma pessoa em geral, tá? Porque essas duas coisas, elas correm ao mesmo tempo. Ah, que legal. Então, assim, E aí, isso pode ficar um pouco esquizofrênico, porque o cara do miolo não tá conversando com o cara da capa. E aí, né, então tem que tomar esse cuidado. Mas, em geral, o editor faz essa ponte de entender, de brifar os dois iguais, né, para eles terem a mesma linha. E miolo de livro, a não ser que seja um projeto muito especial, que aí a mesma pessoa faz tudo. Mas, em geral, quando são miolos mais simples, aí não tem, é tipo meio genérico, combina fácil, assim. E aí, de repente, o próprio editor pega algum elemento da capa, insere uma abertura de capítulo, alguma coisa assim, e pede. Mas o ideal seria a mesma pessoa fazer tudo. Mas como são processos que correm ao mesmo tempo, normalmente são pessoas diferentes que fazem. E para contar todo aquele storytelling, para vender para o cliente, então todo mundo tem que estar engajado junto. E são profissionais que não trabalham juntos, cada um trabalha na sua casa. Gente, que maluquice deve ser isso. Mas é um fluxo de produção grande, né? É o fluxo de produção, é isso. E aí, o capista, ele atende várias editoras. E aí ele tem que ir se organizando e tal. E aí, muita gente me pergunta como que entra nesse mercado. As pessoas, o mercado editorial tem um brilho no olhar, assim. Quando eu me formei, o meu sonho era trabalhar fazendo design de livro infantil. E aí eu fui buscar, oportunidade dentro das editoras, de mandar e-mail. Se você pegar o livro, dentro do livro tem o contato dos editores. Então, é mandar e-mail para todo mundo, com o seu link do seu portfólio, falar que você tem interesse, não sei o que e tal. E o cara, ou manda alguma coisa física. Teve um designer que eu conheci, que ele trabalhava como designer de capa. E aí, quando teve as Olimpíadas aqui no Rio, ele foi fazer as Olimpíadas. Então, ele ficou uns 2 anos fora do mercado de capa de livro. Quando ele terminou as Olimpíadas, que ele foi voltar, ele desenvolveu um material impresso
com um suporte de livro super bonitinho e tal, com a identidade visual dele, e enviou pelo correio para todos os editores, assim, para um monte de gente, para as pessoas lembrarem dele. E verem ali o portfólio, o material e tal, porque o editor ele vai escolher o capista que ele acredita que tem um estilo já próximo ali do tema do livro, tem um pouco disso, assim, Sim. né? Muitos deles falam que não tem estilo, mas se você olhar de forma geral, se fizer um mood board assim, com as capas que aquela pessoa já fez, você vai ver o estilo assim de cara. Eu hoje conheço vários, né? E aí hoje eu consigo olhar a capa e saber quem foi que fez. Nossa, Imagina nossa, só. que loucura. E como é que assim... Como é que é o processo criativo? Tipo assim, porque você, imagino que você já fez capas para vários gêneros diferentes de livros. Como é que você muda, assim, como é que você faz esse nicho? Porque você tem um estilo. Olha, eu né? já fiz de livro erótico, de romance erótico a Bíblia. Gente, Meu Deus. e como é que é isso? Cara, eu tinha uma coisa minha que eu montava playlists para cada livro que eu ia fazer. Ah, entendi. Isso me ajudava a entrar no Daquela- mood. Sério? Então, se era uma Bíblia, eu botava um louvor lá e tal. Se era um livro de romance, de época, eu botava umas músicas românticas. E ia entrando nos moods ali, assim, né? Isso me ajudava. Mas, assim, normalmente, você não recebe o texto do livro para ler. Ai, por que, gente? Porque tá em revisão, enfim, às vezes tem uma questão de para não vazar o livro, tem várias questões. Então, assim, normalmente você recebe um resumo do livro, ou um primeiro capítulo, Sim. né? E aí, para você entender, mas normalmente é mais o resumo mesmo. Esse é o seu briefing? O resuminho? O resumo, não, aí tem editor que já dá um direcional, o que ele quer, se ele quer ele acha que faz mais sentido um livro, uma capa mais tipográfica. Não. Então, assim, existem os... Aí, como é que eu começo? Eu faço minha playlist, Aham, dá aquela climatizada. dou uma climatizada, e aí eu faço uma busca de concorrentes, eu faço uma busca de quais livros estão sendo mais vendidos, tento entender o porquê que cada livro está sendo mais vendido, se é o nome do autor que é mais importante, então o nome do autor tem que estar mais em destaque. Ah, se é um título muito impactante, então o título tem que estar... Ah, se eu tenho um endosso, né? Alguém famoso falou sobre esse livro. Então, você vai juntando as pecinhas. E aí, eu começo a já entrar... Aí leio esse resumo, destaco palavras-chave. Então, se tem, por exemplo, um personagem principal que tem a descrição das características dele. Então, isso é importante, porque aí eu já busco alguma coisa, desenho, foto, alguma coisa mais ou menos com aquela cara. E aí eu vou entendendo se eu vou... Ah, se é só uma capa tipográfica. Ah, que capa, que estilo de fonte. Ah, é um romance russo. Ah, vou estudar a estética do design russo. Nossa. Então, a gente vai juntando e vai montando esse mood board, tanto de imagem, quanto de cor, quanto de tipografia e também da hierarquia das informações. E aí você começa a fazer esses testes e aí você vai testando as coisas. É bem assim, depois que você fez toda essa pesquisa, você já está com um repertório cultural e imagético ali na sua cabeça. São as referências. E são as né? referências que você vai construindo ali aos poucos. E aí depois, um exercício importante é você diminuir a capa bem pequenininha, olhar de longe. E aí você vê o que Você você tá vê. equilibrada. Se tá equilibrado, porque... E aí você transforma, aí você de repente pega um layout de e-commerce, vai na Amazon, por exemplo, pega e bota a tua capinha lá do lado das capinhas que são seus concorrentes. Ah, sim. Pra ver se Já vai fiz. dar Aí aquela você vê. destacada. Se eu estou me destacando, mas ao mesmo tempo eu estou comunicando que eu faço parte da mesma categoria. Sim. Né? Então, como essa capa se comporta no e-commerce e como essa capa se comporta impressa. E aí eu pego uma foto de uma livraria, de uma bancada de livros numa livraria, de uma vitrine e faço a montagem e boto lá. E aí eu vejo como aquilo funciona. Mocap de Transforma capas. essa capa para preto e branco, porque se você for botar no Kindle, ela fica preto e branco. Ela fica preto e branco. Então, você tem que ver, eu pego essa capa e transformo ela num marcador.
para ver como que ela vai se comportar no formato vertical. Pega essa capa e transforma num banner de e-commerce horizontal, um post Facebook, um stories. E aí você vai vendo como aqueles elementos vão... Porque aquela capa vai virar tudo isso depois. Sim. Então, você tem que trazer material para desdobrar para tudo isso. Mas não é você que faz, né? O capista Então, não é... normalmente não é o capista que faz. Normalmente o marketing contrata outra pessoa para fazer isso. Só que... Você precisa saber como é que vai ficar, né? Só que se você... Aí é uma forma de você ganhar... É a hora que entra a sua visão do business, de entender que se existe a demanda, por que... E aquilo não acontece simultâneo, por que eu também não posso fazer isso? Então, isso é uma forma de você conta essa história, mostra a capa do livro, e depois você mostra o desdobramento já pronto. Então você fala para a editora, olha, a capa do livro você me pagou X. Se você quiser esses arquivos aqui que já estão prontos, que você demorou só mais 1 hora, meia hora para fazer, porque o mais trabalhoso você fez foi a capa, é mais. É verdade. Depois que a ideia tá pronta. É verdade. É mais X. Você já tá... As pessoas... Quem não é designer tem dificuldade de tangibilizar as coisas. Se você falar... A pessoa falar para mim assim, escreve numa fonte vermelha em cima de um fundo verde. Eu já sei que não vai funcionar. Mas a pessoa precisa que você faça e mostre e fala, isso não funciona. Ela precisa ver que vai dar errado. Ela precisa ver. Então, quando você mostra ali... hoje, no meu trabalho, na agência que eu trabalho, a gente é incentivado o tempo inteiro a entregar mais do que o cliente pede. O cliente... Outro dia me chegou um briefing. A gente vai lançar um produto XYZ, não posso falar que ainda não lançou, mas a gente quer fazer só um wobbler. Aí eu falei, não, mas esse produto é fantástico. A gente dá tem pra que ver gente como é que fazer. fica em tudo. É um projeto que dá para fazer muito mais. Eu chamei o pessoal do planejamento, montei um planejamento estratégico, montei um monte de coisa. No final, a gente já estava vendendo o planejamento para eles, de tipo, o negócio que era para ser só um wobbler. Mas a gente tem que enxergar o potencial dentro de cada projeto que entra. E o desdobramento de tudo isso. E aí é a hora que você agrega valor. Tipo assim, poxa, a Natália ela não me entrega só o que eu peço, ela me entrega muito mais do que eu peço. E aí a Natália pensa, eu não recebi só X, eu recebi 3X. Uhum. E aí a gente gosta, desenvolver essa visão, como é que é? Tem alguma dica assim para as pessoas? Eu acho que é sensibilidade mesmo, de tipo, você ter essa noção de que não é porque ele não te pediu, ou não é porque ele não faz esse tipo de serviço com você, que você não pode oferecer. Entendeu? É meio que dar a cara a tapa, e tentando mesmo, se você acredita naquela ideia, e aí você vende essa ideia. E é uma coisa que, querendo ou não, ele vai precisar depois. E se ele achava que não ia precisar, ele vê e ele fala. E aí você mostrou pra ele que ele precisa de você. Exatamente. Aí é fidelidade. Então eu acho que de tudo que a gente tá falando aqui, a gente vê o quanto é importante a gente saber se comunicar. A gente saber vender a nossa ideia. Porque às vezes a ideia é uma coisa muito simples que vai resolver o problema dele. Mas é tipo, não é porque você foi só, sei lá, aumentou a boca do tubo da pasta de dente, é só fazer. Não, você teve muita sensibilidade, foi de tipo muita pesquisa, de entender qual que era o problema. E você contou pra ele. E você contou, você levou ele até essa solução, sabe? Então, acho que isso é uma dica legal, assim, pensar nisso. Na hora de você apresentar um trabalho aqui na faculdade, na hora de você participar de uma entrevista de emprego, você tem que saber se vender. Você tem que saber quem é você. Né? E o que você tem de diferente? O que você tem de diferencial dos outros candidatos? Então, ter esse discurso pronto é importante. Existe um termo que chama elevator speech, que é tipo, se você encontra o seu sonho é trabalhar com, sei lá, um designer muito famoso. Uhum. E aí, de repente, você encontra essa pessoa no elevador. É o tempo da pessoa subir no elevador que você tem de se apresentar e falar. Então, assim, você tem que ter isso pronto. Entendeu? E para ter isso pronto, treinamento. É estudar, é testar,
é treinar, é fazer exercício de... Eu tava lá no banheiro antes de entrar aqui fazendo exercício de aquecimento de voz, de respiração, me alonguei. Então, na hora de você fazer uma apresentação importante, você tem que treina antes. Se você tá assim, tipo, eu era uma pessoa muito insegura, assim, na hora de falar. Então, eu travava. E aí eu fui buscar da onde era essa minha insegurança, da onde era esse meu medo. Eu falei, cara, se é insegurança, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que estudar. Então, eu vou estudar esse assunto, eu vou treinar isso aqui 1000 vezes até eu me sentir muito segura. Eu tive um professor no mestrado que ele virou para mim e falou assim, ninguém pode saber mais sobre o seu tema de pesquisa do que você mesmo. A ponto de, se alguém te fizer uma pergunta e você não souber a resposta, você vai conseguir inventar uma resposta plausível e a pessoa vai acreditar. Isso já aconteceu comigo. Eu fui apresentar um artigo num congresso. E aí, no final do congresso, da minha apresentação, uma pessoa me fez uma pergunta capciosa. Eu não sabia a resposta, eu rapidamente inventei alguma coisa e segui a próxima pergunta. Entendeu? Então, Então, se você vai falar sobre você, ou sobre alguma coisa que você está apresentando, você tem que falar com propriedade. E aí, para isso, você tem que sentar e estudar. E se estudar, né? E se estudar. E se estudar, e se aceitar. Terapia, gente. Graças a Deus. Tem que estar em dia. Tem que estar em Tava dia. eu aqui pensando, gente, como é que vai ser? Vamos me estudar. Gente, agora eu vou ler a pergunta do aluno para a professora Natália. Vamos ver. Vou pegar aqui. Vamos lá. Como a gente cria uma marca ou um estilo pessoal forte para se destacar no mercado? A gente falou muito disso aqui, né? Eu acho que, assim, para criar uma marca, você não tá criando uma marca para você. Você tá criando uma marca Para vender. Para alguém. Então não tem que ter teu estilo, tem que ter o estilo do seu cliente. É o que a gente estava falando aqui o tempo todo. Como é que você, então, entrega um bom resultado? É fazendo muita pesquisa, olhando muito. Entendeu? Então, tipo, o que você... Olhar bastante os concorrentes, tentar extrair do seu cliente o que ele não gosta. É tão importante quanto saber o que funciona, é saber o que não funciona também. Que aí você já elimina um monte de coisa. Eu acho que estilo é difícil falar sobre isso, porque a gente está atendendo... Né? Exatamente, é isso. A gente não é artista. Sim. Então eu acho que é mais você saber... eu acho que é uma questão de postura, de como você vai conduzir todo o processo, sabe? Eu trabalho dessa forma, com base em muita pesquisa. E isso me ajuda a ter um trabalho sólido. De quando a pessoa falar que não gostei, não gostei por quê? Porque tudo isso aqui tem base em alguma coisa. Então, a base de dados, né? Eu leio muito artigo, vejo os números de tipo, por exemplo, e eu já fiz trabalhos de tudo que você possa imaginar. Uma vez eu tive que fazer uma campanha para um remédio para próstata aumentada. Gente, e como é que foi? Calma. Como é que foi pensar... como é que foi o processo, resumindo? Então, já começou assim. Que briefing foi esse? Já começou assim. Era eu e mais uns 10 homens fazendo o projeto. Só você de mulher? Só eu de mulher. Normalmente as pessoas sempre ligavam a câmera para fazer os jobs. Nenhum homem abriu a câmera. Aí eu já falei assim, gente, estamos falando de próstata, né? É isso. E aí eu fui buscar números, pesquisa, para entender o quanto isso acontece, qual é a faixa etária, fui entender meu público, fui entender como é que funciona, nananã. Aí eu descobri, não lembro agora exatamente o número, mas era tipo assim, 1 em cada 5 homens tem. Aí eu na reunião assim, gente, eu preciso que vocês me falem sobre isso, assim, porque os números estão falando 1 a cada 5, mas eu não lembro agora o número exato. Então, significa que aqui temos pelo menos uns 2 ou 3. Gente! Eu aqui, ó, batendo, Falando. entendeu? Batendo. Mas, o que eu fiz? Busquei os números. Aí até a própria reação deles já foi uma coisa assim, pô, é um assunto sensível.
Como é que eu abordo isso? Como é que eu vou falar também que eu tenho, né? Tipo, vai que, não sei. Então, né? assim, então é você estudar como, por exemplo, se eu não me engano, foi o Michel Temer que teve isso, e aí foi várias notícias dizendo, mas não falava que foi a próstata, falava que era um outro problema. Então, assim, que as pessoas confundem muito. Então, aí a gente vai entendendo como é que essa mensagem tem que chegar, por onde. Então, a gente fez uma campanha para médico, né? E uma campanha para esposas. Aham. Caraca. Então, Porque geralmente tá ali perto pra dar uma ajuda no parceiro. entendeu? Então, posso assim, te e aí você pensa, tá, eu vou fazer. E aí, por exemplo, aí a gente identificou nos números que, da mesma forma que a mulher tem o ginecologista, o homem tem o cardiologista. Então a gente fez uma campanha para cardiologistas explicando sobre isso. Então é você olhar todo o cenário em volta, olhar os números, olhar o comportamento do seu consumidor, entender que, tipo assim, o como isso é um assunto muito sensível, entendeu? Então, tem números assim, quando você olha os números, você fica chocada. Porque você não... Sim. Nossa. E por mais que você estivesse pesquisando, você precisava saber deles, você precisava saber a realidade. Não que as pesquisas fossem mentira. Mas só o fato de eu tocar no assunto, eu fui vendo o quanto foi sensível, sabe? Você é a única mulher no meio de muitos homens que com certeza alguém E poderia o assunto ter. era eles. E óbvio e que eu eles não queriam queria, falar. eu ia aproveitar o momento também pra, pô, Dá uma pisa... dar uma... Tudo bom. Gente, não falei nada. Não, eu tô falando assim, gente, eu não tenho próstata, vocês que têm, eu preciso que vocês me falem, esses números são verdade. O que tá acontecendo? Mas aí já foi uma coisa de entender o quanto é um assunto de fato sensível. E aí Sim. pensar como que você fala, com quem você fala, pra chegar a informação. Porque às vezes a publicidade não é direto pro cara. É tipo, é pro médico e pra mulher do cara que eles vão fazer a informação chegar no cara. Fazer Sim. aquele cercozinho, Sim. assim, tipo... Natália, qual foi o seu maior desafio na sua carreira? Cara, eu acho que eu tenho 2 momentos, assim, que foram muito importantes. Um foi quando eu decidi sair do mercado editorial depois de 10 anos trabalhando lá. O que aconteceu na época? O nosso presidente era o Bolsonaro e a cadeia do mercado editorial depende muito da compra de governo. E aí, quando ele entrou, ele suspendeu esses programas, né? E aí muitas editoras faliram, muitas livrarias fecharam. E aí, foi nesse momento que me deu o estalo e eu entendi o quanto aquele mercado era sensível. E o quanto eu nunca ia ganhar dinheiro com aquilo. porque você é uma mulher cara, como você disse no início. Exatamente. E aí foi o momento que eu falei, cara, eu preciso fazer uma transição de mercado. E aí eu fui trabalhar no mercado de agências. E aí eu falei, cara, tudo bem, eu fiz 10 anos de livros, mas eu posso fazer qualquer coisa. Porque se eu fiz de Bíblia, livro de romance erótico, qualquer coisa que vier a gente estuda e vai embora. Capaz de tudo. E aí eu peguei um trabalho na Ambev, eu prestava serviço para a Ambev num projeto que foi criado que foi muito legal, chamado Draftline, que eles regionalizavam a comunicação principalmente a gente atendia mais as marcas de cerveja. Então eles precisavam de alguém que fosse muito carioca. Porque era para atender o projeto aqui do Rio. Então eu cheguei na entrevista, mas eu forcei o meu sotaque, o meu X de uma forma e falei o quanto eu gostava de samba, porque eu precisava mostrar que eu era a pessoa certa para aquele job. Storytelling. É isso. Alto. A gente precisa estudar. Quando for fazer entrevista em algum lugar, estuda a marca, estuda a empresa. É importante. A pessoa vai ver o quanto você está interessada naquilo, né? E aí eu trabalhei na Ambev, e aí consegui fazer coisas maravilhosas. Ganhei um leãozinho de Cannes com um projeto... Nossa, legal. Que foi um projeto super legal, que a gente, na época que o Flamengo estava disputando Libertadores e tal, estava naquela ascensão, enfim, a gente conseguiu fazer uma campanha pro Flamengo,
né? Que a gente... Uma campanha 360, que eu desenhei uma camisa, a gente projetou essa camisa no Cristo Redentor, botou a camisa para vender no site. Aí os jogadores, quando ganharam, tava todo mundo usando a camisa, levantando a taça, não sei o quê, fazendo tudo com a camisa. Então, tipo assim, foi uma ação bem legal de Eu acho PR. que eu cheguei a ver. Eu vi no Amiga, seu você Behance. viu, com certeza. Eu vi. Pesquisei. Aí, tá vendo? Com certeza, com certeza você viu, amiga. E foi muito legal. E passei o período de pandemia trabalhando para a Ambev, que foi difícil, mas enfim. Aí quando acabou o contrato desse projeto, aí surgiu uma oportunidade. Eu já era especialista. Aí até então eu virei especialista na área de bebidas alcoólicas. Que isso era uma coisa importante que eu queria falar aqui. As pessoas às vezes têm o sonho de trabalhar com uma Coca-Cola, Netflix, e se esquece de mercados que são importantes e que geram muito dinheiro. Quando eu saí da Ambev, eu saí uma pessoa especializada em publicidade, em design de bebida alcoólica, porque o CONAR tem regras muito específicas e você precisa saber, porque nem o pessoal da própria empresa sabe essas regras. Então, você tem que ter sempre beber com moderação, você não pode dizer palavras no imperativo, as pessoas não podem aparecer na imagem bebendo, é só segurando. As pessoas precisam aparentar ter mais de 25 e ter mais de 25 anos, apesar do consumo ser a partir de 18, enfim, uma série de regrinhas que você precisa. E aí eu até prestei consultoria para Ambev em outras cidades do Brasil por conta disso. E aí depois eu tive a oportunidade de migrar para a área de health. E aí eu fui trabalhar na Macan Health. E lá eu descobri todo um outro cenário e o quanto eles são carentes de profissionais especializados nisso, porque também são regrinhas bem específicas. E é um mercado que tem muito dinheiro. Eu fiz campanha para as maiores farmacêuticas, eu fiz a campanha da AstraZeneca Global. Nossa, nossa. Então, assim, e eles têm uma demanda de profissionais interessados nisso, porque quem é que quer fazer campanha de remédio para próstata aumentada? Realmente, não é Né? No caso, não é o nosso foco, mas a gente precisa fazer. Precisa quem? Precisa informar, é questão de saúde também. Então, existe um outro lado que você precisa também entender que você está trabalhando com saúde, você está levando saúde para as pessoas. Você está levando informação. Então, assim, bula de remédio, sabe? Uma coisa que, tipo, ai, que chato. Não, mas você tem que... É um problema essa bula de remédio. Como que eu transformo essa bula numa coisa que a pessoa vai encontrar a informação que ela precisa rápido? É um problema. Então, como é que eu faço uma caixa de remédio, entendeu? Que esteja ali as informações corretas. Então, eu me abri para esse olhar do health. E falei, cara... E aí cheguei a fazer campanha até de agrodefensivos, que não pode falar agrotóxicos. São agrodefensivos. Não sabia. Nem eu falo. E é um mercado trilionário, porque o agro é pop, o agro é tudo. O agro é tech, o agro é tudo. Entendeu? Então, existem mercados aí que a maioria das pessoas não olham. Então, assim... saindo da faculdade, no final da faculdade, se você consegue um emprego de trainee numa farmacêutica dessa, você está feliz, porque é um mercado que vai te dar uma ascensão, sabe, financeira. Porque a gente não quer viver só de arte. Fica a dica. Senão a gente virava artista. Então, eu fiquei... E aí, dentro lá da Macan, eu tive uma oportunidade muito legal, que foi um desafio também, que foi, eu tive a oportunidade de migrar de design gráfico para planejamento. E como é que foi isso? A minha chefe, na época, chegou para mim e falou assim, eu tô vendo que você tem um perfil muito analítico, que você não faz nada sem ter um porquê, que você busca os dados, que você cria uma estratégia, que você vende a sua ideia. Você nunca pensou em ser planejamento, não? Eu falei, não. Aí ela, o que você acha de fazer um teste? Aí eu falei, se não der certo eu volto, né? Claro. Aqui mesmo. Ué. E aí fui pro planejamento. E aprendi muito a organizar melhor ainda o meu trabalho. E a defender melhor, e apresentar as coisas, né? De entender as estratégias de planejamento. E aí quando eu saí da Macan, eu fui para essa agência que eu tô hoje. E aí
uma coisa de acaso, sorte, Deus, não sei. Eles precisavam de alguém para atender justamente as duas empresas que eu tenho mais especialidade, que é Ambev e Bayer. Maravilhoso. E que é uma coisa muito específica por conta dessas regrinhas do CONAR, e eu tinha expertise das duas. E ao mesmo tempo eu tinha uma expertise grande também na área de ponto de venda, porque nos dois lugares que eu trabalhava, eu atendia também a área de retail. Então, juntou uma coisa com a outra, e aí uma dica que eu dou é se abrir para os mercados, sabe? Olhar aonde as possibilidades estão. Eu tenho uma amiga minha que trabalha numa empresa de mercado financeiro, entendeu? E ela falou outro dia que ela recebeu lá uma participação de lucros no ano, sei lá, 30 mil. Nossa! Entendeu? Mercados financeiros. É isso. Anota. Olha onde está o dinheiro, Anota. gente. Porque todo lugar precisa de um designer. Aham. Então você pode ser um designer que presta serviço. As possibilidades são grandes. Você pode ser freela e trabalha para vários lugares. Você pode trabalhar dentro de uma empresa, sabe? Ou você pode trabalhar dentro de uma agência que trabalha para várias empresas. Então é meio que cada pessoa tem um perfil. E esse negócio de perfil eu achava que era balela. Até eu encontrar o meu lugar e entender, tipo assim, cara, de fato, esse é meu perfil. Porque eu achava que isso, né, Não é muito... Sim. eu entendi que pra eu trabalhar por conta própria, acho que eu não funciono tão bem. Acho que eu preciso trabalhar num lugar, atender vários lugares. Mas se eu trabalhar numa empresa, fazer só aquilo, sabe? Tipo, um dos meus primeiros empregos foi trabalhar na editora fazendo capa de coquetel, aquelas palavras cruzadas. Sei. Aí eu só fazia aquilo. Tinha hora que eu já não aguentava mais. Eu falei assim, cara, o meu lugar não é aqui. Tipo, fazendo uma coisa sempre. Mas tem gente que gosta de estar lá na zona de conforto. Porque a zona de conforto é confortável, né? É confortável. Principalmente se paga bem. Então, eu acho Isso que é daí- entender qual é o seu perfil. Mas no começo da carreira, eu acho importante testar tudo que for possível até você se encontrar. Acho que é um Sim. pouco disso. E o que você acha, quais os desafios que você acham que as mulheres enfrentam sendo designers aqui no Brasil ou seguindo essa carreira? Cara, essa é uma pergunta capciosa porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sobre essa questão da mulher ou do homem. E quando eu volto aqui às experiências que eu vi sempre muitas mulheres no chão de fábrica, né? Fazendo a roda andar. E muitos homens nos cargos de CEO, de diretoria. Mas hoje, aonde eu trabalho, a minha chefe é uma mulher, a chefe dela é uma mulher e acima dela tem o CEO, que é um homem. Mas nos coordenadores são 5 homens e só eu de mulher. Então, até a minha chefe falou assim, eu queria uma mulher, porque eu não aguentava mais esse monte de homem. Então, eu vejo que a grande maioria dos cargos grandes, mais altos, da hierarquia, são de homens. E as mulheres que estão chegando, né, eu cheguei agora, a minha ideia é sempre poder... A minha chefe fala isso pra mim, eu acho incrível. Ela fala assim, você tem que treinar o seu sucessor, a sua sucessora. Então eu falo... Nossa, Então vambora, eu tô aqui, entendeu? E aí eu já tenho que pensar em alguém. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso em relação... Eu não vejo um preconceito, algo assim, não vou contratar você porque você é mulher, ou você vai receber menos isso porque você é mulher. bastante, né? Mas eu acho que é uma coisa mais do subconsciente, assim, sabe? Tipo, de eu ver homens que começaram igual a mim e conseguiram, sabe? Eu, para chegar onde eu cheguei, demorei mais tempo. assim, sabe? Mas eu acho que eu acho que tá em todo lugar isso, e isso tá indo mudando aos poucos, assim, né? A gente tem que buscar. Mas um exemplo, nas turmas que eu dou aula em pós-graduação, é 98% mulher. 95% é mulher. Eu acho que essa carreira também tem uma diversidade de gênero, assim... Então eu vejo que as mulheres estão buscando mais
o conhecimento. Você vê, eu já dei uma aula aqui uma vez e a turma era majoritariamente de mulheres. Então, eu vejo que as mulheres têm vindo forte dentro desse segmento, né? E estão buscando mais essa questão de formação mesmo, de fazer uma pós, de fazer uma boa faculdade. Então, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços. E ir brigando e indo de pouquinho em pouquinho. E quem tá lá em cima puxar quem tá aqui embaixo. Sim. E um puxa o outro, sabe? E daqui a pouco a gente tá aí. Isso era o que eu tinha pensado quando você estava falando da campanha de próstata que você tinha feito. Você falou que tinha uns 10 homens assim fazendo contigo. Eu falei, gente, eu não ia aguentar. Tipo assim, não é que eu não ia aguentar, mas eu ia ficar meio, sabe? Como é que eu vou falar com aquela pessoa que a gente podia abordar dessa forma? Né? Uma determinada estratégia lá. Como é que você vai falar com o cara? Como é que você vai... E olha quantos homens estão trabalhando comigo. Mas aí você volte 2 casas, a gente volta àquele começo que a gente estava falando sobre saber quem você é, saber sobre o que você está falando, ter segurança sobre você. E eu acho muito importante a gente estar presente nesses ambientes que são majoritariamente masculinos. E ir buscando isso. A gente transforma, né? Enquanto a gente vai entrando. Por exemplo, a casa de samba que eu presto consultoria lá, são 5 sócios homens. Eu sou a única mulher ali no meio. E eu entendo a dificuldade, né? Tipo assim, mas sou muito respeitada, amo o meu trabalho, amo todos eles me amam muito. Mas é um ambiente, você vê, produção de eventos, sabe? Uma coisa mais da noite, não sei o que e tal. Mas se é uma coisa que eu gosto, uma coisa... Por que não? Por que eu vou me limitar? Por que eu só vou ficar andando onde está confortável? Por que eu só vou fazer campanha de absorvente? Não faz sentido. E conta muito por isso de você ter falado, de você ser muito segura no que você faz, sobre o que você faz, de você ter estudado, de você se conhecer, de você saber se apresentar. E não ter vergonha de perguntar. De falar, eu não sei. Eu não tenho problema nenhum de falar, não sei. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Nunca participei de um podcast. Não sei se eu estou fazendo isso bem ou não. Mas assim, provavelmente, se eu fizer 50, o último vai ficar melhor que esse. Porque aí a gente já vai aprendendo. Então assim, quem está começando... Lógico que eu entendo que existem pessoas que não têm paciência e tal, né? Suzana Vieira aí, não tenho paciência para quem está começando. Acontece, mas... né? Mas... é só não levar pro pessoal. É tipo, mas eu não tenho problema nenhum falar, não sei. Sim, é isso que eu ia perguntar. E aí, busco a informação, busco quem tem a informação. É importante a gente ter essa rede. Acho que os professores são uma rede muito boa para isso, enquanto vocês estão na faculdade, sabe? Meus alunos que já se formaram, eles me procuram até hoje, tipo... pô, esse assunto aqui, pô, isso aqui e tal. E troco ideia. Eles têm meu telefone, tá lá no meu portfólio, as pessoas me mandam um WhatsApp e respondo e ajudo sempre que precisar. Entendo que não é todo mundo que é aberto assim, mas você vai buscar alguém que vai te dar uma ajuda, que vai te dar pelo menos uma direção. E aí você senta e estuda. Para mim, a melhor palavra que tem, assim, no vocabulário da língua portuguesa, depois de chuchar, que chuchar é bom, essa palavra é ótima, mas é querência. A pessoa tem que ter querência. Se a pessoa não tem querência, não adianta. Não tem como você ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, se você quer aprender, hoje o que não falta é ferramenta. É verdade. Entendeu? Então, é sentar e estudar. E aí isso vai te dando empoderamento, vai te dando ali a estrutura para você ser confiante. Falando a respeito disso, né, de ter confiança, de buscar como se divulgar, de se entender mais, tem o famoso onboard, né, que a gente divulga o que a gente faz, o nosso serviço. Qual é a dica que você dá para quem está entrando, né, para... se você não tem um portfólio real, de clientes reais, eu acho que você pode pedir para o ChatGPT, ele fez isso. O ChatGPT falou, me passa um briefing para uma marca de não sei o que lá, de lanchonete. O ChatGPT passou um briefing e ele fez uma marca fictícia e botou no portfólio dele, sabe? Então, e aí você vai vendo, eu vou fazer uma entrevista na Ambev, vou fazer uma entrevista numa empresa de sei lá o quê. Dá uma olhada, traz uma ideia. Poxa, eu acho que essa embalagem poderia ficar melhor dessa forma. Pega uma capa de um livro que você ama, que é uma capa horrorosa.
faz uma capa nova para aquele livro e coloca lá, entendeu? Coisas que você gosta, que tenha a ver com você, isso traz um pouco da sua personalidade também. Entendi. Isso ajuda. E aí você monta isso lá de forma objetiva, num link lá, bota no Behance, ou cria um perfil no Instagram, não manda PDF. Não, não faz isso. Então já ficou a dica, gente. Não Nada manda de o PDF, a não ser que a pessoa peça, Tá. né? Mas se não, é um link, manda um link que conte ali, é bem breve, assim, o meu currículo, ele tipo assim, ele é desse tamanho, assim, depois eu mando pra vocês. Eu fiquei curiosa. Ele Eu tem, fiquei também agora. ele tem, tipo assim, a minha formação, aí tem, tipo, minha graduação, minha pós, meu mestrado. Aí tem experiência profissional. Aí tem, tipo, mercado, tem lá, empresa do mercado editorial, da Ambev e não sei aonde. Tipo, três últimas. Tudo bem que eu tenho 20 anos, né? Mas aí eu boto o que é mais importante mais ali. recentes. O que faz sentido. Aí bota, tem inglês, não tem inglês. Aí eu boto livro publicado, aí boto meus livros, já boto o link lá, né? Pra Tudo pessoa, no link. Tudo clicável, tudo no link. Então, se você quiser fazer num formato até de... Se você fizer em PDF, faça num formato, tipo assim, formato de celular, que você vai mandar, se a pessoa mandar pro WhatsApp, que seja tudo clicável, sabe? Faz clica sentido. aqui, vá para o Instagram, clica aqui, veja os trabalhos, clica aqui, veja o contato. E aí a pessoa vai filtrando, vai vendo, então... vai vendo se você tem um estilo, né, mais informal, um estilo mais formal. E seja objetivo, assim, procure clientes, sei lá, às vezes você pode procurar Quando eu estava começando, uma vez, tipo assim, a minha vizinha fazia salgadinho para vender. Ela, tadinha, não tinha condição de fazer um logo e tal. Eu fui lá, sentei, puxei um briefing dela, fiz um logo, fiz um panfletinho para ela. Fez as perguntas certas. Fiz o panfletinho, aí para imprimir, sei lá, 500, não lembro se era 100, é um negócio barato. Já fez orçamento. Não, Aí, eu gente. imprimi e tal, não sei o quê. Não, eu fiz de graça para ela na Sim. época, porque eu precisava de coisas para botar no meu portfólio, entendeu? Mas quando você tem o cliente, aí não. E aí, uma coisa importante, você falou de dinheiros. Quando vem aqui para você passar um orçamento... É importante você saber o valor do seu trabalho. E isso não é fácil de você descobrir. E qual é a dica? Como é que eu cheguei no meu valor? Eu falei assim, quanto é o preço do mercado, quanto em média um designer com a minha experiência ganha? Eu acho justo esse valor? Acho que pode ser mais. Não, acho que é muito. E aí eu fiz uma conta bem simples. Eu peguei esse valor, dividi por 22, dividi por 8 e entendi qual é o valor da minha hora de trabalho. E aí quando alguém me passa um briefing, para eu fazer um orçamento, eu faço uma estimativa. Vou gastar tantas horas para fazer isso aqui. E aí você faz a conta de quanto isso tem. Aí você pergunta, precisa de nota? Não precisa de nota? Né? Que aí tem gente que precisa de nota. Aí você tem a parte do imposto, você inclui a parte do imposto. E aí você já... coloca ali, está previsto 3 alterações. A partir disso, Aí faz tudo de novo. Aí é tantos por cento em cima do valor total. Aí você e aí é calculado e depois quantas horas você vai gastar para fazer aquelas alterações a mais. Meu Deus. Aí então assim, você precisa saber o valor da tua hora. Certo. Para você saber qual é o seu valor, né, em relação a isso. Então assim, faça uma pesquisa. Tem a tabela da ADG, se você botar no Google tabela da ADG, tem uma tabela mais ou menos de quanto você pode cobrar por cada coisa. É uma tabela meio, não sei se faz sentido ou não. Duvidosa. Porque eu acho que para algumas coisas ela está muito acima e para outras coisas, né? Tá, então assim, tá. mas ali você já tem uma média ali. Dali você já fala assim, pô, esse meu cliente tem dinheiro, não tem dinheiro, o quanto isso vai ser grande, porque às vezes você... Por mais que você saiba o preço da tua hora, fala assim, isso ficou muito barato. Não, esse cara tem dinheiro, dá pra pedir mais. É importante não deixar dinheiro na mesa. É mais fácil o cara chorar e você abaixar do que você falar, é X, e o cara, tá ótimo, achava que ia ser 3X. Aí você, putz, podia ter 3X.
Então você vai sondando ali a pessoa, quanto que ela tem de verba para produzir aquilo, aí você já calcula um percentual, o tempo, e por aí aí a gente vai errar muito, vocês vão errar muito Com até certeza. vocês aprenderem. E é isso, e sem problemas, e tá tudo certo. Ótimo, vai dar tudo certo. Gente, agora eu vou ler a pergunta da professora, que eu tô ansiosa. Professora, você Tô falou com que essa medo. pergunta você sempre faz pros seus alunos, né? É, E que eles são reprovados se história eles não é essa? respondem. é. Como é que é isso? Não, calma, amiga. Vamos com calma. Vamos lá. Ai, Ai. Eu faço essa Medo. pergunta para os meus alunos no primeiro dia de aula, eles respondem. E aí, depois que eles pelo respondem, menos eles respondem. e aí eu falo, tá bom, só que no final da disciplina, depois de passar por toda, né, a trajetória aqui comigo, vocês precisam responder essa pergunta de novo, usando todas as ferramentas que a gente aprendeu. E vocês têm que fazer isso em 3 minutos, cronometrado. Se passar de 3 minutos, você perde ponto. Se fizer em menos de 3 minutos, você ganha ponto. Se os seus amigos que estão ouvindo você não prestarem atenção, você perde ponto. Se os seus amigos mexerem no celular enquanto você está apresentando, você perde ponto. Você tem que você tem que responder de forma que você capte a atenção de todo mundo. Porque é um dos objetivos da matéria, né? A disciplina que chama Storytelling, em geral, assim, é como as marcas, né? E como as pessoas, enfim, porque eu pego as ferramentas e uso muito os exemplos de como você usa isso para você. As marcas contam as histórias e se relacionam com a sua audiência de forma a captar a atenção. Porque hoje o que vale mais do que dinheiro É a atenção. é o seu tempo, é a sua Exato. atenção. Porque o número de estímulos é infinito, mas a sua atenção ela é limitada. Então, como que você prende a atenção da sua audiência? É isso que eu ensino nessa disciplina. É isso que você perguntou? Não é isso. a Ai, pergunta. amiga. Ai, eu tô com um pouco de medo. Vamos lá. Vai. Vai. Quem é você, Sabrina? Ah, você jogou a bola pra mim! Uma de cada vez. Ai, que coisa. Então, cara, eu sou uma pessoa que me interessa por muitas coisas diferentes, né? Me autodescrevendo, eu tenho cabelos castanhos escuros, sou uma pessoa baixa de 1,5 m mesmo, branca, e eu fiz, acho, de tudo um pouquinho, né? Eu saí do ensino médio direto para a faculdade, porque eu dei sorte de ser aprovada na faculdade, então eu já recuperei um tempo que eu tinha perdido lá atrás. Aí caí em relações internacionais. Aí de relações internacionais me ferrei em microeconomia, nem consegui chegar na macro. E aí eu corri, né, para um outro, corri tentando, tipo, agora que a vida tá aqui, vamos ver o que a gente faz, porque eu sou muito ansiosa, como vocês estão vendo, né? Eu tô me apresentando, meu Deus do céu. E aí eu já peguei ali no feeling, o que eu vou fazer? Aí eu vi que ia começar um período e a inscrição para matéria, para fazer, tipo, transferência interna da faculdade, tava, tipo, por um dia. Então eu peguei e fiz publicidade. E de publicidade estou aqui em jornalismo. Eu acho que eu sou uma pessoa que assim, que se vira com cai de paraquedas no meio das coisas e sai correndo. Sou tímida, mas todo mundo acha que eu sou super extrovertida, então eu não faço ideia do que é isso. E essa sou eu. É isso. Eu não sei se deu certo, mas se eu fui reprovada ou não. 3 minutos e 5. Agora sou eu. Bom, eu sou a Nina, tenho 19 anos, estou estudando aqui na UVA Publicidade, porque eu sempre me identifiquei, na verdade, com a comunicação e eu me considero uma pessoa muito comunicativa. Eu sou uma pessoa muito extrovertida também e todo mundo vê isso, não tem como eu negar. Eu sou cantora também, só que eu amo trabalhar, por mais que eu não trabalhe ainda de fato com isso, mas eu amo dar uma ampliada no meu portfólio com toda essa questão do audiovisual, comunicação, mídias digitais, enfim, eu tenho um campo de trabalho, assim, e de coisas que eu gosto de aprender, de criar e tal, muito grande.
eu gosto de ser uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa criativa, e eu gosto de estar sempre melhorando isso. Eu sinto que eu sou sempre uma pessoa diferente a cada semana, a cada mês, a cada ano. Eu sempre sinto que eu mudo e que eu evoluo também e aprendo com muitas coisas e muitas pessoas que estão ao meu redor e com tudo que eu vivo. É isso. É isso. Tá vendo? Se a gente olhar, parabéns, claps. Clap, claps. Vocês intuitivamente escolheram um recorte da vida de vocês, porque não tem como você contar quem é você, tudo, né? E seguiram uma ordem cronológica ali, né? De começo, meio e fim. Um começo que vocês se apresentam e depois chegam numa conclusão. Então, começa falando, traz as suas características e fecha com uma conclusão. Então, é mais ou menos por aí mesmo. Então, acho que a gente foi aprovada, amiga. Graças a Deus, meu coração. Gente, A achei minha muito mão. difícil. Essa foi a pergunta mais difícil de todas. Tá Eu vendo? acho. Eu vou ter que muito falar para difícil. todos os professores que passarem por aqui Não mostra essa. para ver se eles superam. Porque Não, essa é e se difícil. mostrar, eles vão ter que responder também. Essa eu Sim, acho não é difícil. Ó, os meus alunos, né, eles ficam assim, professor, é impossível. Eles passam a disciplina toda, tipo, sofrendo, fui pra terapia e não sei o que e tal, enfim. E aí eu falei assim, então tá, eu vou provar pra vocês que é possível. E aí eu faço a minha apresentação, tipo assim, e eu improviso, cada turma eu faço a apresentação de acordo com a turma, assim. É um pouco de você entender quem é a sua audiência, né, e o que você quer que essas pessoas saibam sobre você, o que é importante usando essas ferramentas. Então, se eu fosse fazer um aqui, vamos lá, deixa eu botar o Meu cronômetro, Deus. vamos fazer o Meu teste. Deus. Ó, improvisando, hein, Ainda bem vamos que ela ver. não botou no nosso. Ainda bem, amiga. Vamos ver. Aqui, eu já Cadê fiquei o nervosa cronômetro? se ela tivesse colocado no Cadê o nosso. cronômetro aqui? Eu tava aqui, ó. Aqui. Não, amiga, sério, eu tava... Se der errado, a gente corta essa parte, então. tô muito Aí eu tensa. repito. Vamos lá. Começando. Oi, o meu nome é Natália Baroni. A minha história com o design, ela é muito engraçado o começo, porque eu fiz vestibular para publicidade, cheguei na faculdade no dia certo, no mês errado, ou seja, a vaga não tinha mais de publicidade, e aí a secretária falou, olha, tem vaga para design e para administração. A minha mãe olhou para mim, fez assim, né, tipo, já querendo me matar, e a moça, você pode fazer o vestibular daqui a 6 meses. A minha mãe, o quê? Falei, não, moça, é design que eu quero. Errei na hora de fazer o negócio. Caiu já lá. E aí, eu fui fazer design por conta dessa situação, e eu não sabia nem o que era design. Até que aí eu fui conversar com o coordenador na época, ele me explicou o que era, e eu falei assim, cara, mas era isso que eu queria, né, porque... eu estava achando que eu não sabia nem o que era. E aí comecei a faculdade, conheci professores incríveis, conheci uma professora que foi a minha mentora, orientadora até hoje, assim, tive a sorte de ter essa mulher na minha vida. E foi me encaminhando, assim, né? E o meu maior sonho era poder voltar nessa instituição e poder retribuir de alguma forma, né, porque eu fiz a minha graduação e o meu mestrado lá. E aí, ano passado, eu realizei meu maior sonho, que foi poder voltar lá e ser professora e poder retribuir de alguma forma isso, né, com toda a minha experiência, com toda a bagagem e com todo o suporte que eu tive de todos os professores, que são incríveis, assim. Eu não estaria aqui se não fosse eles, e que me apoiam até hoje. E hoje eu falo que eles me chamam de colega, sabe? Tipo, colega, eu escrevo artigos com eles, eu publico livros com eles, a gente divide coisas. Então, isso pra mim foi incrível esse momento. E cada dia mais eu tenho certeza de que eu não me vejo em outra profissão a não ser como designer. Então, se eu enjoar de fazer o que eu faço hoje, eu posso fazer design de qualquer outra coisa. Então, nada limita a gente, sabe? Mas eu não tenho dúvida de que é designer a minha carreira para a vida. E professora também, né? E aí, é isso. Gente, deu. E engajou total, porque até falei no meio. 2 minutos e 27 segundos Não, aí, ó. amiga. Eu devo ter feito em 15 segundos, então. Não, amiga.
Eu fiquei muito enrolada. Eu com certeza fiz mais. Então, Não, dicas não para foi. quando vocês forem começar a fazer esse exercício. Vamos lá. Dicas, ótimo. Temos lá. Tem que pensar no início, meio e fim. O seu nome, você tem que já começar falando o seu nome, sobrenome ou o seu apelido, ou como você quer ser chamada. Porque o seu nome é algo importante, então a pessoa precisa gravar o seu nome. E você precisa vir. Aí você tem que entender se você vai fazer uma ordem cronológica, ou enfim, como que você vai querer contar isso e como que, de repente, você vai falar como? Ah, você vai falar a sua carreira profissional? Não, mas é importante você trazer alguns pontos de emoção, pessoais, qual é o seu diferencial, e termina com uma conclusão, um desfecho. Ah, isso, e aí finaliza com isso. Tem que ter uma moral da história, tem que ter uma função, tudo isso. Então, dica rapidinha para vocês praticarem é fazer dessa forma. Então, já viu. Já errei. Esquece, chegando em casa, Vou fazer. vamos exercitar. Com certeza. É isso. Pode gravar e me mandar, que aí eu... Meu Deus. Eu sou capaz de fazer. Eu também sou. Fica tranquilo, vai receber. Vai receber 2 vídeos. Quem quiser aí também, meu WhatsApp, vocês encontram aí no meu Aleatório. portfólio lá, manda lá assim, oi, assisti aí a sua entrevista, vê aqui se eu tô indo bem, pode mandar. Ai, gente. Imagina se viraliza. Faz, gente. Não, faz não. Vai que eu... Não, vai que pode fazer, viraliza. pode fazer. Então Vou faz. fazer um compilado. Eu vou isso. fazer. Não, compilar não pode. Você vai editar? Não, você tem que fazer que nem ela fez Um aqui. compilado de todas as pessoas que mandarem pra ela. Tá. É isso aí. Não sei. Gente, antes da gente terminar, a gente tá chegando no final, mas eu queria saber se você tem alguma dúvida. Eu tenho, já vou fazer. Faz mas- a sua. Então, tá tranquilo. Uma dúvida que eu acho que algumas pessoas têm também é se você acha, o que você acha que vale mais a pena, ou se não tem diferença. Trabalhar como freelancer, ou você ser contratada por alguma determinada empresa, CLT, enfim. Quando você está começando, você ainda não tem um portfólio de cliente, né? Então, acho que você trabalhar em algum lugar também te ajuda a ganhar experiência, né? E segurança para você começar a trabalhar como autônomo. Então, acho que no começo trabalharia em escritórios e tudo, e aos pouquinhos você vai fazendo seu nome, vai ganhando confiança e vai prospectando. Até que se um dia você esteja com tanto trabalho que você consiga fazer e migrar, né? Sair de um e ir para o outro. Acho que é um caminho seguro, assim, né? Mas, tipo, eu já vivi só de freela. E aí oscila muito, porque tem um mês que você ganha muito, tem um mês que você não ganha nada. Você tem que ser Não tem muita contido. segurança, né? Você tem que entender que você, né, quando você ganha muito, não pode se emocionar. Porque vai ter o mês da vaca magra. Então. É difícil, é difícil. Mas o freela também, quando você já tem uma carteira de clientes grande, você ganha bem mais, né? Um trabalho que você faz para um freela, você faz 20 na tua empresa, se você fizer 20, você ganha 20 vezes mais. Então, tipo... E aí também é do perfil, assim, de ter gente que tem o perfil de ficar captando clientes, né? E tem gente que quer ficar ali mais tranquilinho, assim, mais quietinho. Tem gente que é mais tímida, tem gente que tem mais dificuldade de se vender o seu trabalho. E aí é meio de perfil, assim, mesmo. Legal. Tem alguma dúvida? Ai, não, depois eu vou perguntar pra ela a respeito da minha apresentação e como eu posso melhorar, gente. isso daí. Aqui eu tô meio envergonhada de fazer isso aqui. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Mas antes, eu queria saber se você tem alguma dica de livro. Agora é a hora do merchan. É a hora do merchan. Estamos aqui, ó, com um maravilhoso livro que foi da minha tese de mestrado, que é o Entre Capas e Capistas, que foi um projeto muito legal, que eu entrevistei as 10 pessoas que eu mais sou fã nessa área, entendi os processos de criação deles, fiz um mapeamento do mercado sobre direito autoral de capa, como é que funciona, esses detalhes, né? E como que você vende a capa, como você consegue agregar valor no seu trabalho, ganhar mais dinheiro para o editor. Então, tudo aquilo que a gente conversou
foi fruto dessa pesquisa aqui que eu cheguei nessa conclusão e lancei pela 2AB, né? E está disponível lá no site da editora para o seu deleite. Amei. Ai, gente, vamos ler, porque depois... Esse aqui tá com dedicatória para a Agência On. É isso aí, gente. Pode catar lá na prateleira, que vocês vão conseguir ler tudinho. E eu queria terminar, a gente já tá terminando, vai ser minha palavra final? Não. Final sim. não, mas eu preciso... É porque a gente precisa agradecer pela sua presença. Então agradeça que eu por ter termine. aceitado esse convite, porque eu adorei esse papo. Vou fazer vários cortes, entendeu? Vai sair tudo no Instagram. Já quero ver. E é isso, Natália. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, bater esse papo muito bom. Eu já acatei várias dicas aqui. Sim. E tenho certeza que a Sabrina também gostou muito. Sim. E esse livro aí deve ter mais dicas ainda. Nossa, mãe do céu. Muitas dicas, porque eu sou muito objetiva, não sou prolixa, então tá tudo assim, muito mastigadinho. Faz assim, ó, esse passo a passo aqui que não dá erro. Perfeito. Entendeu? E tem monte de referência de bibliografia sobre o assunto de mercado editorial. Eu tenho uma biblioteca lá grande, enfim. Então tem bastante dica. E eu queria terminar agradecendo o convite, né? Eu acho que é muito importante a gente que já andou um pouquinho, assim, poder olhar para trás, porque eu tive muita sorte, sou muito grata aos professores que dedicaram o tempo para mim, e sou grata eternamente. E eu queria terminar com uma frase que eu escrevi aqui, que fala muito sobre isso aqui que a gente está fazendo e sobre tudo, assim, tipo, que amar é dedicar tempo. Então a gente falou o quanto a atenção é importante, o quanto é difícil você captar a atenção, o quanto o tempo da gente é o que a gente tem de mais precioso. E aí, se tempo é o que a gente tem de mais precioso, a melhor forma de você demonstrar amor por algo ou por alguém é você dedicando o seu tempo para ela. Então, acho que é por isso que é importante eu estar aqui, vocês estarem aqui. Em algum momento, vocês vão estar aqui e outras pessoas vão estar aí e a gente faz essa corrente infinita aí. Vamos deixar nossa sementezinha. Exatamente. Muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Segue lá a gente nas nossas redes. Curte e compartilhe. É isso daí. Se inscreve no canal, segue no Instagram. E é isso. Até o próximo 11cast. Tchau.